E aí, beleza, gente? Pai Marco de Xangô e bem-vindo a mais um vídeo de ensinamento. A pedido de inscritos, como a grande tema aqui é pedido de inscritos, né? Falarei hoje sobre as histórias dos Exu. Mas eu não vou falar especificamente num único Exu. Falarei no geral. Darei exemplos. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim no geral? Isso vocês já vão começar a entender. Por exemplo, quando se fala de um Exu que tem uma história, não está se falando da história da falange do Exu. Porque cada Exu tem a sua história. Cada Exu é uma entidade individual. E cada um tem a sua própria história. O que acontece quando vocês escutam a história de um Exu? Porque alguém relatou aquela história dele. O rapaz pediu para falar sobre a história do Zé Pilintra. Existem várias histórias sobre o Zé Pilintra. Porque cada entidade é única. Tem sua única história. Porque cada um deles foram homens um dia na Terra. Porque funciona assim. Hoje em dia já não se faz mais. Porque está tudo muito mudado na religião. Mas nos tempos mais antigos, um Exu só ia poder tomar a cachaça dele, fumar o cigarro dele e comer na vasilha quando ele estivesse firme. Porque o Exu é uma entidade que ele chega e vai evoluindo de acordo com as suas chegadas, as suas incorporações, abrindo a mente e a consciência do seu médium. Ah, filha, vem cá. Ah. E quando ele está firme, aí ele pode beber, fumar e comer na vasilha. Aí ele vai contar sua história e riscar seu ponto. Antigamente era assim. Hoje em dia o Exu mal incorpora, mal toma consciência, mal chega. A pessoa ainda é um médium consciente, bebe que nem um louco, fica bêbado a matéria, porque o Exu não está firme para levar todo o efeito da cachaça, do álcool, né? E tem bastante. Por quê? Porque o pai de santo, a mãe de santo, a magista quer, sentar o Exu de uma vez, que é dinheiro, money, ou nome para casa. Antigamente, Exu só chegava uma vez por mês, e olha lá, quando o caboclo dava passagem para ele no final de uma sessão, para ele limpar as cargas negativas. Eu tenho uma amiga que é a pombagira dela, a cigana dela, a Esmeralda. Quando firmou e contou a história dela, ela era de Portugal. Então, se pegar a cigana Esmeralda dessa minha amiga, que é mais uma filha, e colocar na internet, vai ficar ali a história da cigana Esmeralda. E assim vai. Então, cada Exu tem sua história. Porque eles foram homens antes de ser Exu. Então, devido a essa falta de informação, devido a esses fundamentos que estão se atropelando hoje em dia,
as pessoas acreditam que o Exu, aquela história da ganga é única. Isso aí é fato, velho. Por exemplo, o meu Exu, Tranca-Rua das Almas, ele tem a história dele. Quando ele foi homem na Terra, a última passagem dele, séculos e séculos, nas eras medieval. E ele era um alquimista naquela época. Então, o que acontece? Então, se eu pegar a minha história do meu Exu Tranca-Rua das Almas e popularizar, vão achar que é a história da ganga dos Exu Tranca-Rua das Almas. Só que não existe. Não tem como ter uma ganga ter uma história única se são vários representantes. Então, isso é para esclarecer para vocês que cada Exu tem a sua história. E dá muita atrapalhação. Hoje em dia. Porque o Exu chega e já sai fumando, bebendo. Chega no final da curimba, a matéria está bêbada. Ou então o Exu tá o médium está consciente ainda, porque no início da corporação todos são conscientes. Não vem dizer para mim que tu te apagou, que tu não viu mais nada, que tu dormiu, que é mentira. Ninguém se apaga quando está desenvolvendo o seu Exu, o seu guia espiritual. Tá? Por que as pessoas falam que se apagou? Para não perder a credibilidade de sua entidade. A credibilidade de uma consulta. Aí o que acontece? Tem que falar besteira. Vai inventar uma história. Vai falar uma abobrinha. Sem sentido. E tem que dar provas. Vamos ver se tu tá firme ainda, meu querido. Porque se o Exu não tá firme, ele vai dar uma consulta. E o que acontece nessa consulta? Vai falar besteira. Muita besteira. E aquilo ali, tudo que ele falou, naquela consulta dele onde ele não tá firme, não vai acontecer. Uma vez eu tava numa curimba, eu tava ali na assistência, né, aí tinha uma pombagira ali, dançando. E chegou uma senhora, pediu com licença pra pombagira, queria falar com ela. Cara, eu nunca vou esquecer a cara que aquela pombagira. E fez uma pergunta. Cara, a pombagira fez uma cara. Uma cara. Como se falasse assim, e agora o que eu faço? O que eu falo? Por quê? Porque a médium não estava consciente. Desculpa. A médium ainda estava consciente que estava incorporada. O que ela falou? Não sei. Só sei que a cara que ela fez foi pedido de socorro. Então, compete ao chefe do terreiro dizer que somente o Exu da casa dá consulta. Por quê? Para não ter erros. Isso vale para a história do Exu, quanto para a credibilidade da religião. Então, isso acontece bastante. Primeiro, firma teu Exu. Firma. Porque o que eu vejo de Exu bêbado aí no final da corrente, no final da curimba, vomitando. Eu já vi até incorporado vomitando. Estava incorporado? Estava. Só que não estava firme.
e bebeu demais, dançou, fumou. Não estando firme, faz mal. Eu já vi até Cosme e Damião vomitar. Por não estar firme. Fico dando cabalhota, brincando, comendo, correndo. O estômago embrulha. Mas tenha cuidado quando for fazer a tua religião. Esteja firme para não passar vergonha. Eu ia falar sobre as histórias do Exu e acabei enrolando os temas. Mas faz parte, porque isso aí demonstra que não existe uma história única. E tudo é história. Cada Exu, cada guia. Só que não tem história é o Orixá. Porque o Orixá nunca tiveram plano terreno para ter histórias. Eles podem ter a história deles lá nos planos astral. Mas nunca fiquei sabendo de nenhuma. Então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E quando ouvir a história de um Exu, não é a história da Falange. É a história dele. Tá bom? Forte abraço.